Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Littwey, falando de Tangir novamente, no Marrocos. Junto comigo hoje temos o nosso co-host Danilo Silva. Danilo, como que você está? Tô muito bem, cara. A gente trocou de apartamento ontem, a gente está agora num lugar bem mais tranquilo, bem mais espaçoso. Exato. A gente antes estava bem no centro da cidade, tinha muito barulho de carro. Agora não tem mais barulho de carro, mas ontem, 11 horas da noite, a molecada estava jogando futebol bem aqui na frente do estacionamento. Bateu a bola na janela, deu um susto, cara. Tava bem divertido. Enfim, hoje recebemos o Daniel e a Daniele do veleiro Kaizen. Cansados do ritmo caótico da cidade, eles decidiram viver do mar, pro mar e pelo mar. Formado em filosofia na UERJ, campeão carioca de futebol americano com Falcões, não acredito que tu colocou isso. Daniel vive há 7 anos no Kaizen. E a Daniele é bióloga marinha, velejadora, mergulhadora e artista plástica. Juntos, eles trabalham dando aula de vela e levando barcos entre portos. Daniel, Daniele, prazer ter vocês aqui com a gente. Como vocês estão? Estão falando da onde? Olá, prazer, obrigada. Pô, beleza. Cara, a gente está no Rio de Janeiro. Primeiro, prazer de estar aqui conversando com vocês. O Danilo, tem muito tempo que eu não vejo, é meu amigo da época do futebol americano, por isso que ele botou essa informação. E, cara, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, cidade de desespero. Tudo isso aí que a galera conhece. É um ótimo lugar para estar com o veleiro, né? Bem na cidade mesmo. O veleiro no Rio de Janeiro, a gente fica dentro da Baía de Guanabara. Então, é um local extremamente abrigado para quem quer ficar embarcado no Rio de Janeiro. E tem uma parada maneira que assim, a gente está dentro da cidade, só que a gente está um pé meio que afastado da cidade, né? Então, a gente ainda tem aquela tranquilidade do mar, mas você está ali ainda, escutando o barulho, vendo as luzes da cidade. Sem estar tão isolado e onde assim, a gente fica na Baía de Guanabara... Oi? Sem estar tão isolado assim, né? Tá isolado bastante, quase. Exatamente, porque às vezes quando fala que mora no veleiro, mora embarcado, as pessoas acham que tu é um ermitão, né? Assim, tá longe de todo mundo e não tem comida, e caraca, como é que tu aguenta a solidão? Tem que pescar. Tem que pescar. Mas na verdade a gente está a alguns metros da cidade, né? A gente pega um barquinho e vem para o caos do Rio de Janeiro. Massa. Mas antes de a gente entrar na parte sobre a vida embarcada e tudo mais, conta um pouco mais pra gente, assim, como que era a vida de vocês, assim, antes de começarem a morar no veleiro e como que, assim, surgiu essa ideia de viver no mar? Começa aí. Começa? Eu sou bióloga, né? Eu sempre tive contato com o mar, sempre trabalhei com ambiente marinho, com embarcação, com pescador. Mas eu não tinha a mínima ideia que se dava para morar no veleiro. Eu não tinha noção disso. Eu conhecia alguns velejadores famosos, tipo a família Schurman e tal, já tinha ouvido falar, visto no Fantástico. Mas eu não tinha a mínima ideia de que tinha uma grande comunidade vivendo em barcos, principalmente no Rio de Janeiro, né? Eu conheci esse mundo pelo Daniel, quando eu conheci o Dani. Demorei um pouco a começar a sair com ele, a navegar com ele. Eu tinha um pouco de medo, sei lá, ir para o meio da Baía de Guanabara com alguém que eu acabei de conhecer. Mas depois que a gente começou a namorar e tal, eu comecei a navegar com ele, eu me encantei. A vela, morar no mar e velejar um caminho sem volta mesmo. Quando tu começa a navegar sem barulho de motor, é uma outra coisa. Então, antes disso, eu morava em terra, trabalhava em terra, normal. Então, foi uma transição muito louca, mas muito boa também. Para mim, morar no mar sei lá, é uma experiência de autoconhecimento constante. Agora eu falo. Uma coisa, você já era bióloga marinha antes ou você enveredou para a parte de biologia marítima depois de conhecer o Daniel, depois de conhecer o Kaizen? Como é que foi isso? Não, eu já era formada, eu já sou formada e trabalho com mar há mais de 10 anos já. E eu já tinha uma trabalhado paixão pelas águas. Sempre trabalhei com mar, sou mergulhadora, eu trabalhava. Quando eu conheci o Daniel, eu trabalhava aqui no aquário do Rio, eu era mergulhadora do aquário.
Então, eu já tinha esse contato, eu já trabalhava com comunidade tradicional, comunidade pesqueira, estatística pesqueira, e aí o meu contato com embarcação eram mais essas embarcações de pesca, inclusive, né? Embarcações grandes, a motor, ou as pequenininhas de pesca artesanal, mas com barcos à vela eu ainda não tinha tido esse contato. Foi com o Daniel que eu conheci. Ele mora a bordo há 7 anos, né? Por aí. Eu moro há uns 3,5, eu acho, né? 3,5, quase 4. Entendi. Então, quando O você tempo no mar é diferente. Isso é diferente. Uhum. Oi, desculpa. Então, quando você conheceu ele, ele já morava no veleiro? Ele já morava no veleiro. Ele já Entendi. morava no veleiro. Foi o que eu falei, eu achei super diferente, achei até meio estranho. Porque, cara, como é que eles. Que é uma pergunta que hoje em dia até eu fico, pô, essa pergunta de novo. Eu fico, cara, como que esse cara toma banho, né? Porque, pô, sabe que não tem tanto acesso à água assim. Então, quando eu conheci o Daniel, ele já morava no veleiro, já. Aí hoje em dia ela entende que não precisa tomar banho. Banho é essa Não, coisa de a brasileiro, vai ficar gente tomando banho todo toma dia. banho, assim, Opcional, Mais né? evoluído, europeu e Não, tal. toma banho de mar, mas toma banho. Tem essa não. E eu tomo banho. Muito bom, muito Mas, bom. Daniel, então, como que foi o processo inicial, assim, de ir da vida para a terra para a vida para o mar? O que que fez você decidir começar a vida num veleiro? Cara, saber que era possível. Porque a gente não sabe o que é possível, né? Pelo menos enquanto eu morava em terra, tipo assim, a gente é... No Brasil é muito louco, cara. Porque se tu for parar para pensar, a gente foi descoberto pelo mar, né? Tudo que existe hoje, a nossa sociedade europeia, pô, ela veio pelo mar. Tudo que foi construído hoje aqui veio pelo mar. Só que, cara, a gente abandonou o mar. Vocês ainda... Aí é África, né? Na África ou Uhum. na Europa, até Mediterrâneo, é tudo mais ou menos a mesma coisa ali em questão náutica, né? Tem muita marina absurda de barco. As pessoas elas têm um contato com o mar muito maior do que a gente aqui no Brasil, Cultura náutica. a cultura náutica. E aqui Aí até entrar um pouco de história, que o pessoal fala que talvez a gente tenha perdido essa cultura náutica pela maneira que a gente foi descoberto. Porque a maior parte da nossa população veio por mar e foi uma coisa traumática. Primeiro os negros, né? Porra, os caras vinham no porão do navio, morria todo mundo. Porra, os caras foram tirados da sua terra e veio como escravo. Então o mar representava uma coisa extremamente ruim. Porra, aquele caminho pelo mar era uma destruição. Os portugueses, muitos portugueses não sabiam o que era o mar. Os caras vinham pro incerto. Então não era aquela parada, o colonizador tá vindo de boa num cruzeiro da MSC tomando champanhe. Porra, não era assim. Os caras passavam os perrengues da porra também no mar. Então, às vezes os caras vinham fugidos, às vezes o cara vinha querer conquistar a vida num novo mundo e tal. E o mar era esse caminho que ele tinha que conquistar para conseguir chegar vivo no local. Então, cara, o cara começou a se afastar do mar também, começou a ter medo do que ele passou ali, aquelas tempestades, aqueles riscos de vida. Então, toda a nossa cultura meio que deu as costas para o mar. Ficou só com aqueles poucos especialistas de náutica, né? Os capitões, os marinheiros mesmo. Mas tem várias histórias do próprio marinheiro português que chegava no Brasil e o cara não queria voltar, porque o cara não queria entrar no mar de novo. Aí o cara ficava morando aqui, aí tinham que arrumar novos marinheiros, meio que obrigado. Então a gente tem toda essa cultura. E aí fala que no Brasil, a cultura do mar, ela da vela, principalmente, ela é feita por dois grandes motivos. Ou exceção, excesso ou escassez. Porque depois veio os europeus com muita grana, que já velejava, já tinha vela de esporte, a vela de competição, de Olimpíada, e os caras vieram introduzir essa vela. Tanto que o esporte olímpico, a vela é o que mais ganha no Brasil. E a gente não tem tradição de vela, só que, porra, a gente tem muita medalha de ouro. A gente só perde para o vôlei hoje, não sei. Mas, cara, a maior coisa de medalha de ouro é brasileira. E ninguém entende direito o que é a vela. Então, pô, é exceção, né, cara? Assim, os caras com muito dinheiro que estão no mar. Ou a exclusão, que é a escassez, que são os pescadores,
que os caras têm que ir para o mar para conseguir fazer sua subsistência. Então, toda a classe média, todo mundo que está no meio que desconhece essa vida marítima, né? E isso era muito a minha realidade, como eu acho que é a da maioria das pessoas hoje que moram em terra, tipo assim, que o mar é inacessível. Porque, porra, tu não tem dinheiro para ser competidor, e também tu tem tua vida em terra relativamente confortável, né? Mas assim, é a tua vidinha ali, e tu não quer, entrar no mar que é extremo. Então, quando eu descobri que era possível, eu comecei a falar, porra, brother, é muito melhor tu estar no mar do que em terra. E entrou tudo num processo, que eu trabalhava em escritório e todo aquele discurso, tipo assim, de cara, que é maçante, você passava 1h30 no trânsito para chegar na empresa, depois 1h30 para voltar. Então, eram 3 horas da minha vida, num carro, saca? Num trânsito. E aí tu vai começando a repensar toda essa questão da tua vida, né? Tipo, cara, querer ganhar dinheiro para viajar depois, toda essa questão. E aí eu fui ver, cara, fui vendo o que estava na minha cara. Falei, pô, cara, tem a família Schurman. Todo mundo conhece a família Schurman. Os caras dão uma volta ao mundo. Se os caras dão uma volta ao mundo, os caras moram no barco. Pô, não é? Eu falei, pô, se os caras moram no barco dando a volta ao mundo, eu posso morar no barco ficando parado. Eu falei, pô, como é que é isso? Aí eu comecei a procurar a galera da vela. Falei, pô, vou tentar me inteirar e vou entrar nesse mundo aí. E aí foi quando eu fiz cursos de vela, comecei a conhecer a galera da vela, e é uma filosofia muito boa da galera da vela, que tem esse contato com a natureza e tal. Uma comunidade muito unida também, né? A comunidade náutica como todo, principalmente da vela. E aí a gente foi aos poucos, eu fui aprendendo isso, e aí um passo leva ao outro, e a vela te dá uma possibilidade infinita, porque não existe fronteiras no mar, né? Tu atravessa, tipo assim, é como se fosse uma estrada sem sinal. Tu pode ir para qualquer lugar e o teu combustível está ali, né? É o vento. O teu combustível está ali tá de graça. Então, é uma ideia muito comovente, como é que a gente pode chamar? Muito tocante, muito... Não sei. Também não tem trânsito, né? Uma ideia de liberdade muito grande, né? Não tem trânsito, mas tem muito quebra-mola. Isso aí, porra. Então, Tem uma coisa também que é um tema recorrente aqui no podcast, algumas coisas que a galera acha que não entende que são possibilidades, né? Por exemplo, viver no barco, ninguém assim, pô, dá para fazer isso? É viável, né? Dá para você viver como viajante perpétuo, 3 vezes em cada país, como funciona isso? Como é nomadismo? Quer trabalhar só do computador? E por aí vai, sabe? Eu vou viver no campo, fazer minha plantação, viver pelos meus próprios meios, sabe? Tem tantas possibilidades a mais do que como é que eu posso falar? Tipo, essa receita de bolo, né? Padrão. De ir pro escritório, trabalhar 9 horas, ficar 5 horas no trânsito, e é essa a tua vida, sabe? Aí, fim de semana, você vai pra região dos lagos e é isso. Essa é a tua vida e vai ser assim por 50 anos até você, né, aposentar, e é isso. Tua vida é ganhar dinheiro para se aposentar, só que, tu começa a ficar muito estressado, tu começa a ter muita doença, tu começa a gastar o dinheiro com remédio, e aí tu fica num ciclo que tu não consegue sair daquilo ali, porque tu precisa pagar, tu tem conta para pagar, e aí tu precisa trabalhar mais, e aí, trabalhar mais, tu tem mais conta para pagar. É um ciclo sem fim mesmo, né? É uma coisa muito louca mesmo. E quando a gente escuta essas possibilidades, sabe, que existem possibilidades que, óbvio, não são fáceis, não são instantâneas, né, mas são possíveis, e você consegue, de acordo com cada um, né, cada realidade, né? Cada possibilidade, cada disposição também, né? Tem que ver o que a pessoa aguenta. Aí você consegue achar novas formas de viver, né? Isso é muito nossa geração, né, cara? Essa busca de informação e conquistar coisas novas. Né? Saindo da caixa e tudo mais, assim. Né? Mas você mencionou, então, que você começou a fazer curso de vela. Assim, quanto tempo levou até, completamente iniciante, até o ponto em que você conseguia já manejar um veleiro por conta própria? Sentindo confiante, né? Tipo, não vou morrer. Sabe? Exato. Essa certeza não tem nunca, né?
Essa certeza não tem nunca. A única certeza é de que vai morrer no mar mesmo. Não tem jeito. A certeza essa certeza é o que nos deixa vivo, né? Saber que pode morrer a qualquer Que vai momento. morrer a qualquer momento. Que é até a desilusão da vida na cidade, né, cara? Que a gente tenta buscar lugares confortáveis, lugares que a gente tem controle. Por exemplo, porra, tá calor, a gente liga o ar-condicionado. Tá frio, pô, a gente liga o aquecedor e tal. Então a gente vem para a cidade para ter um extremo controle sobre tudo, né? No mar, não. A gente volta para o estado natural, né? A gente não tem controle sobre nada. E a gente tem que começar a ficar ligado. Assim, a gente fica olhando para o céu para ver se tem tempestade. A gente começa a ver o clima, o que vai acontecer. A gente começa a ficar olhando em volta, para ver se tem ressaca, se não tem. Parando o vento, o movimento do vento na água, o tipo de onda. Checando para ver se a âncora tá boa. Tu passa a ter que confiar em você mesmo, né? Porque tu sabe que tudo tá ali para dar merda. Assim, você pode morrer a qualquer momento. Então, como você tem essa preocupação, você fica muito mais ligado no que está acontecendo no momento. Você não tem essa ilusão de, pô, eu tenho um controle de tudo, eu tenho um controle remoto e posso trocar o que está aparecendo para mim. Assim, esse programa tá ruim, eu troco para o outro. Você volta para sua natureza, né? Se você está no mar, cara, tá tendo tempestade, tem que aguentar, tu não pode trocar para o dia quente. Você se reconecta, né, com esse instinto, né, que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos de civilização, né, de tendo que superar a natureza e tudo mais. Agora a gente está num estágio mais final, né, mas tipo, como a gente estava falando antes dos portugueses, assim, isso tudo, sabe, a gente teve que aprender, né, e poder se reconectar um pouco com isso e, tipo, reaprender a sobreviver, valorizar um pouco essas coisas. Eu acho que até a questão do nomadismo ela tem muito disso, né, que tu não tem a segurança daquele tua casa fixa naquele lugar e tal, que é uma falsa segurança, né? Porque do nada pode acabar tudo isso que tu construiu. As pessoas às vezes têm medo desse nomadismo, que fala, pô, mas o que tu tem? Só tem tua mochila? Porra. Tu não pensa em ficar... Como é que é a coisa, amigo? Vocês não pensam em ficar fixo 10 anos em um lugar, mas por que ficar fixo 10 anos? O que isso vai te passar de segurança? Qual a garantia que você tem que você realmente vai ficar 10 anos fixo em um lugar? Pode acontecer N coisas, dar uma merda muito grande e você não ficar 10 anos. E as possibilidades também, como você está sempre se movendo, você pode querer ficar fixo 10 anos e depois sair ou não. Então, te dá muito mais liberdade, essa autonomia de decidir aonde você quer ficar e quanto tempo você quer ficar. No mar, tem um ditado muito engraçado que eles falam, cara, a casa é pequena, mas também se o vizinho for chato, eu mudo. Eu levo minha casa para outro lugar. Pode alterar a vizinhança à vontade. É um conceito que a gente usa também muito no nomadismo, que é você vai para onde você é melhor tratado, né? Combinando isso com o vizinho, tipo, você vai onde os vizinhos são menos chatos. E ele tinha perguntado quanto tempo você levou até ficar. Não até ter completa segurança, vou pegar água, peraí. Um manejo... Senti que eu dou conta agora. Tipo, exato. Vou quebrar a cara talvez assim, mas pelo menos eu consigo me virar um pouquinho. Cara, eu fiquei, uns 3 anos fazendo muita merda. Tipo assim, de, caraca, não entender direito como é que funcionava, às vezes, porra, ficava perdido. Então, fiquei 3 anos assim, cara, sofrendo para fazer as coisas. Aí, depois dos 3 anos, tu começa a entender e tal, tu começa a entrar num outro nível de navegação. Porque o mar é um mundo completamente diferente que a gente tem de terra. Uma das coisas que tive muita dificuldade, cara, que não é tudo artesanal no barco. Não existe um barco igual ao outro. Por mais que tenha sido o mesmo estaleiro que fez, com o mesmo modelo, tudo dentro é customizado. Então, tudo é diferente. Tem teorias oníricas, né, tipo assim, que tu pode usar para todos, mas cada barco ele se movimenta de uma maneira diferente. Então, nada que tu compra é plug and play. Assim, tu botou e vai funcionar. Tu tem que saber, cara. Tu tem que saber de elétrica, tu vai ter que saber de marcenaria, tu vai ter que saber de hidráulica. Tu tem que mexer em todas as estruturas do barco para poder ter segurança sobre ele. Então, isso foi uma coisa que eu demorei muito para pegar. Porque, cara, eu trabalhava em área administrativa, né? Não tinha essa noção de engenharia ou mão na obra, mão na massa de fazer as paradas lá. Então, tudo isso eu tive que aprender. E tá além da vela, de velejar. de velejar. Vela e deslocar.
e sim sobre viver no mar, né? Você tem que ser meio que autônomo, você tem que saber resolver um pouco de tudo ali, juntar todas as técnicas e ter uma noção para poder fazer uma gambiarra. É mais ou menos isso. Então, isso processo longo. isso até hoje demorado. isso até hoje não tem como, e muitos dos grandes velejadores eles falam isso, cara, tu nunca vai conseguir saber tudo. E os caras conseguem, sei lá, dar a volta ao mundo. Eles falam muito isso. Falam, cara, quando eu saí, tinha um maluco no porto que sabia mais que eu e estava consertando o barco para poder dar a volta ao mundo. Eu saí com meu barco meio fodido, meio que sem saber fazer as paradas. No caminho eu fui aprendendo, fui consertando, dei a volta ao mundo. Quando cheguei no mesmo lugar, o cara ainda estava consertando o barco para deixar ele perfeito para dar a volta ao mundo. Então, tu nunca vai conseguir saber tudo. Tu tem que ter o básico e ir, né? Meio que aquela coisa que o melhor tempo para plantar uma árvore foi 20 anos atrás e o segundo melhor tempo é agora. Isso aí. Exatamente. A gente, porra, cara, olhando para trás, às vezes é fácil. Você, caraca, pô, dei mole em tal parada, dei mole em outra. Mas tu só vai saber que deu mole se tu fez, né? E a gente aprende errando. E dá jeito, cara. Isso que é a parada mais louca. Porque quando se bota em situações de risco, situações complicadas, que você acha que não vai resolver, porra, tu tem uns estalos assim de criatividade que tu resolve aquele negócio e vai para frente. Se tu tivesse pensado antes, tipo assim, como que eu vou resolver se acontecer uma situação X? Você nunca pensaria naquilo, mas você no meio da situação, tu consegue resolver. Então, é um medo que tu tem. Às vezes a gente tem medo de se botar em certas situações, só que, cara, a gente pode resolver aquilo ali se a gente estiver no meio. Mas eu acho que isso também é um pouco de prática. Né? Oi? Uma situação que você não tem como dar migué, né? Ou você faz ou você não faz, ou você morre. Você tem que fazer o negócio. Ou é. Eu imagino. Na vela, acho que até o Amir Klink que fala uma frase parecida com essa. Ele fala assim, cara, o velejador, não existe o velejador falso, tipo assim, no sentido, tipo assim, de meio empresarial, que, pô, posso estar conversando com você, botar um currículo pica aqui, falar um monte de frase de impacto, e você fala, cara, esse maluco sabe fazer isso, hein? Retomando o raciocínio, então, levou mais ou menos 3 anos, assim, para você realmente conseguir manejar bem o veleiro. E, assim, em que ponto você fez a transição de, eu estou fazendo aulas de vela, estou curtindo isso aqui, para realmente, não, eu vou morar num veleiro? Um dia. Na verdade, foi o oposto, né? Que eu comprei o veleiro para morar. E aí, depois, quando eu percebi que eu tinha que aprender muita coisa ali, que todo dia tu ia aprendendo, né? Quebrando um aparato, consertava, chamava alguém, que eu comecei a aprender realmente a velejar e entender que, cara, eu acho que eu consigo levar isso aqui para qualquer lugar. Então, a minha ideia inicial era morar no veleiro, né? Óbvio, foi o contrário, então. Para economizar aluguel. Eu queria economizar no aluguel, exatamente. Pô, falando em economizar, assim, quanto que a gente está falando para alguém que quer adquirir um veleiro, assim? Quanto que está mais ou menos o preço, digamos, de um novo e de um usado? É uma pergunta muito genérica, porque cara, tem veleiro de 30 mil e tem veleiro de 3 milhões. Agora, por exemplo, consegue comprar um do tamanho do nosso? Quanto hoje? O tamanho do nosso, sem motor de centro, uns 80, 90 80, 90 mil. No mínimo. Pegando um veleiro, tipo assim, cara, que não foi reformado, tem que mexer em umas coisinhas e tal, tu consegue por uns 70 mil morar nele. E aí mexendo aos poucos. E aí mexendo aos poucos. Tem uma galera que pega, uns veleiros de 200, 300 mil e, cara, já é uma casinha... Já é mais estruturado. Bem estruturado. O pessoal bota a máquina de lavar, cara. Máquina de lavar roupa. Geladeira. Geladeira. Pô, é luxo, cara. No mar isso é luxo. No mar é luxo. Gelo é o verdadeiro ouro pirata. E a galera faz uma parada assim, cara, que parece que está numa casa mesmo. Porque como a tecnologia foi aumentando, foi avançando muito rápido, então o consumo de energia dos equipamentos diminuiu muito,
a capacidade de gerar energia, aumentou a capacidade de bateria, aumentou. Então, os equipamentos diminuíram de tamanho. Então, hoje, um veleiro, tu consegue montar uma casinha mesmo, tipo, de ter luz o tempo todo. Televisão, tem uns caras que têm televisão, ar-condicionado. Tu consegue. Dessalinizador, tu consegue pegar a água do mar e transformar ela em água potável com equipamento. Então, hoje... Que é um equipamento mais caro, né? E tem que ser um barco já bem maior para poder suportar o equipamento. Então, dependendo da condição de cada um, tem uns caras que vivem em veleiro, o nosso é 26 pés. Tem uns caras que vivem no veleiro de 22, 23 pés. Parece menor. Parece pouca menor. diferença, mas é muito. Um veleiro bem pequenininho. Tá o tempo todo encolhidinho, às vezes não tem um banheiro separado, né? Tem só o vaso sanitário, ou às vezes nem tem o vaso sanitário. E os caras, vivem há muito tempo, e o veleiro desse é 30 mil, 20 e poucos, 30 mil. Então, no mar é aquela parada, cara, que assim, tu tá com o veleiro todo fodido, e aí do lado para um cara com um veleiro de 3 milhões. E tu vai lá no barco do cara, tomar umas bebidas, o cara vem no teu. Então, é muito democrático essa parada, assim, no mar, né? O pessoal se comunica e se ajuda muito no mar. A comunidade da vela, principalmente. Isso é o que eu fiquei mais admirada quando eu entrei para a comunidade da vela. Porque tu vê a relação de pescador, eles são assim, tem essa cultura de ajudar e tal, mas é diferente a cultura de quem tem lancha e quem tem veleiro. A galera se ajuda mesmo, e é o que ele falou, às vezes tu tá num barquinho pequenininho, de 30, 40 mil, para um cara com barco de 3 milhões do teu lado, e ele fala contigo, não tem aquela soberba, aquela coisa de que meu barco é melhor do que o teu. A galera interage de igual para igual. É uma comunidade bem, bem unida mesmo, bem tranquila. Pô, legal. E pelo que você mencionou, assim, com a questão do dessalinizador e tudo mais, se tiver o orçamento suficiente, você pode ficar praticamente autossuficiente, né? Sim, não precisar ir para a terra para quase nada, né? Desobediência civil total, cara. Tu não paga um imposto. Totalmente. Porque a partir do momento que tu tem o dessalinizador, tu só precisa abastecer estoque de comida, porque quem tem dessalinizador tem um estoque de energia grande, tem bastante placa solar, bastante bateria para reter energia. Então, tu fica realmente autônomo, independente. Se autossustentável, tem travessia de oceano que o pessoal faz, que o pessoal fica 1 mês, 2 meses já atravessando. Sem pisar em terra. Então, tu abastece, tu compra comida ali para abastecer, tu fica autossustentável. Dependendo do barco, eu acho que talvez dê para fazer uma hortinha, uma estufazinha, ou já é mais complicado? Dá para fazer horta, dá para fazer conserva também. Tem bastante gente que faz conserva a bordo, galera que está dando volta ao mundo, que tem embarcação grande, com espaço e tal. Tem muita gente que cria filho, tem uma família que a gente segue, né, que é uma família de portugueses, que eles estão dando a volta ao mundo. Aí vira e mexe, eles param no lugar, compram muito peixe, aí vai lá, faz a conserva e tal. É bem legal. Então dá para você ser autônomo mesmo, autossuficiente. Filho, tem velejador que tem filho dentro do barco, assim, desde nasce praticamente. Nasce no barco e é criado dentro do barco. Tem o Guina Club também, né? A gente chegou a entrevistar eles num outro episódio. Exato. A gente tá focando um pouco mais assim, homeschooling, como é que é essa vida no barco com criança, né? Porque fica bem mais complicado aqui, né? Só você e o companheiro. O Guiné é uma mansão, Tipo assim, o veleiro dos caras. Cara, é maior do que muita casa aí na cidade. Cara, tanto que eles têm 3 filhos ou 2. Guiné tem 2. Tem 2 filhos. Mas é um monte de camarote, porque eles vivem disso, né? Eles vivem de fazer passeio e tal. Então, tu aluga o barco dos caras, tem um quartinho lá, todo direitinho, tem um banheiro para você. Então, tem uma capacidade de água muito grande. É um outro nível, assim, realmente, você tem uma casa dentro do mar. A gente já é uma parte mais roots, né? Assim, é mochileiro. Então, eu fico brincando com a Dani falando que a gente não mora no mar, a gente acampa no mar. A gente é uma barraquinha de campo. A gente veleja bem mais, né? Porque o que a gente vê também é que geralmente esses barcos, a galera fica mais no motor, a gente vai mais na vela mesmo, mais no ponto.
Porque quando você tem motor, você gasta mais, porque você consome mais gasolina, só que você é mais assertivo. Então você chega mais rápido nos lugares, você tem mais controle, né? Aí a gente, como a gente tem pouca grana, a gente vai mais na vela, né? Então, cara, a gente é mais tipo assim, na questão de contato com a natureza, tipo assim, gastar menos. Então, nossas viagens demoram mais. Só que é outra pegada, porque você acaba vendo mais coisas, né? Conforme você vai demorando em cada lugar, você vê mais coisas se você tivesse passado rápido. Então, no mar tem todo esse leque que tu consegue. Tu pode ter uma lancha que tu faz, porra, Rio Angra em 2 horas, ou tem o nosso veleiro que, pô, a gente faz em, no mínimo, 12 horas. Entendeu? Então, cara, é um leque muito grande de possibilidades que você tem no mar, né? Uhum. Um ponto que você mencionou que eu também gostaria de tocar, que a gente estava conversando antes da gravação, é essa questão de liberdade e autossuficiência no mar também, né? Você mencionou, não tem IPTU para embarcação, e você também tinha comentado, eu gostaria que você elaborasse um pouco nesse ponto, essa questão de liberdade no mar, como que é, assim, questão de regulação com a marinha, como que funciona? No Brasil, né, tu pode ficar em qualquer lugar, tipo assim, dentro do território brasileiro, se você for brasileiro. E a gente consegue ancorar em qualquer lugar que tenha praia. Isso é uma lei também nacional, qualquer praia é pública. Por mais que o cara tenha uma ilha lá e tenha uma área de areia, você pode ancorar e ir naquela praia. Então, tem essa questão do mar de ser uma área livre, né? Por mais que ela seja regulada pela Marinha, tem algumas regras, ela não é dona do mar. Então, você pode, por exemplo, colocar uma âncora fixa, que é como a gente tem aqui na Baía de Guanabara. A gente tem uma poita, que é o sinônimo para âncora fixa, né? Tem um blocão de concreto lá que a gente amarra o nosso barco e fica lá parado. A gente pode botar isso em qualquer lugar do Brasil. A Marinha só vai chegar lá e vai olhar para ver se tem algum outro barco do lado, para ver se não vai bater, se vai atrapalhar. Aí ela regula, ela registra lá e fala, beleza, isso é teu. Então, você não compra nada no mar, você não compra nenhum terreno. Aí tem toda essa questão da liberdade, você não paga IPTU, você não paga para estar ali, você não paga... Se você tem suas placas solares, você não paga energia. A água, geralmente, a gente pega em locais em terra, então ninguém te cobra pela água. O gás a gente tem que comprar, né? Não adianta. O gás a gente tem que comprar, mas é basicamente isso. Que, assim, O custo maior é a alimentação, né? O custo maior é a alimentação. Queria ter de qualquer forma que estivesse em terra, né? Então acaba... Né? É um custo que não dá para evitar. Né? E a própria manutenção do veleiro, né? Mas em questão de imposto, de pagar para o Estado, cara, tu está livre, porque tu não é bem regulado, porque assim, tu fala, eu moro... Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, que é, cara, eu moro no veleiro. Cadê teu comprovante de residência? Aí tem que fazer autodeclaração, tem lugar que não aceita autodeclaração. Eu lembro que teve um lugar que a moça perguntou, mas tu mora na praia? Você mora na rua? Você não tem casa? Não, moça. No barco que tá na praia. Vocês são mendigo? Tipo isso. Ela não quis falar, mas na cabeça dela ela estava perguntando isso. Você mencionou a questão da... Diga. Não, eu ia falar, mas tem o custo da poita, só o custo de fazer a poita, né? Não tem que pagar nenhuma taxa para a Marinha. Não, então, para fazer a poita, tem que pagar uma taxa lá para a Marinha pela burocracia lá. É tipo Duda. Você paga lá o carnê, e aí dá entrada lá para eles fazerem o negócio, eles te dão o direito daquela poita, né? Daquele lugar. Entendi. E você mencionou a questão do tempo de manutenção que leva no veleiro. Gostaria de ouvir, assim, quanto tempo leva, sei lá, por semana só de manutenção do veleiro? Que a gente ouviu do pessoal do Guina aqui, pô, é um catamarã grandão. Queria entender qual é a comparação disso pro veleiro de vocês. Cara, não sei, eu acho que... Se for calcular as horas que eu não estou dormindo, eu estou fazendo manutenção. É full time, manutenção é full time. Porque, cara, manutenção é dividida em várias etapas, né? Porque manutenção, a palavra, significa manter em ação, né? Não é quando você quebra alguma coisa, você vai consertar. Manutenção é você manter as coisas em ação. Então, a manutenção ela é meio constante, porque você fica observando e antes que quebre, você tem que trocar, você tem que remanejar coisas.
principalmente para gente que usa muita vela. Então, se você não está atento, se você não está constantemente fazendo essa manutenção, tem o risco de vida que a gente estava falando antes. Então, é uma coisa... A manutenção é constante. Assim, é constante, você está sempre mexendo em alguma coisa. O tempo todo. E é muito louco, porque quando a gente vive no veleiro, o veleiro ele faz alguns barulhos característicos dele, né? Então, você vai absorvendo isso na tua vida. Então, quando ele para de fazer algum barulho, tu já começa, opa, tem alguma coisa estranha. Ou quando surge um barulho novo, né? Um barulho diferente. Que barulho é esse? Esse eu não conheço. O que está rolando? Quebrou alguma coisa? O próprio balanço, como ele navega. Quando tu fica muito tempo dentro de um lugar, tu começa, cara, a absorver aquelas coisas. Parece que vira uma parte de você, né? Então, essas próprias coisas você vai pesquisando, né? Apareceu um barulhinho, cara, o que é? E aí tu vai descobrindo novas coisas. Até ancorado, né? Às vezes ele muda a direção do vento, o barco muda e tu percebe, opa, mudou, o que está rolando? É muito louco. Com carro até acontece isso, né? Só que eu imagino que com um veleiro, obviamente, seja uma escala muito maior, né? Muito mais intenso. Cara, eu vendi meu carro, né? Quando eu comprei o veleiro, eu vendi meu carro. Claro. Mas tinha uma história muito engraçada. Quando tu comprava o veleiro, o pessoal falava, o veleiro ele tem personalidade, o veleiro você se apega a ele. Eu achava isso besteira, porque eu nunca me apeguei a coisas materiais. Assim, o carro. Cara, o carro, eu vou vender ele, eu vou trocar, sei lá. Eu nunca me apeguei a nada material. E aí, pô, o veleiro, eu senti isso, cara, porque a tua vida depende dele. E você começa a passar muito tempo dentro dele, enfrenta várias coisas que tu acha que tu não ia conseguir. Fala, cara, eu já devia ter afundado umas 4 ou 5 vezes com esse veleiro. E aí tu fala, caralho, meu irmão, o bicho segurou, cara, o bicho aguentou. E tu começa a conversar com ele, tu começa a ter uma relação próxima daquela coisa material que parece, sei lá, gera uma alma, né? Ele é vivo. Para mim, o Kaizen é vivo. Parece que é uma pessoa mesmo. Ele conversa, ele interage, ele diz o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Rola realmente esse apego mesmo. Parece que ele ganha vida, que ele conversa com você. É muito louco isso. E não tem como explicar racionalmente isso, cara. Eu tenho. Não, porque a quantidade de esforço que vocês estão colocando ali, o suor e o sangue que vocês estão colocando, né? Isso é muito mais... fica muito mais íntimo do que uma relação que você tem com o teu carro, com a tua casa. Sabe? A não ser que você construa a tua própria casa, você levante a tua própria laje, né? Você não vai ter esse apego próximo, né? Com barco, você, pela própria natureza disso, você vai estar tendo que, né, modificar coisas, você está fazendo coisas do seu jeito, está fazendo suas próprias gambiarras. É uma coisa muito mais pessoal do que um carro poderia ser. Pelo que eu estou entendendo. Vira uma extensão de você mesmo. Né? Sim. Pode crer. E assim, vocês vêm de carreiras muito diferentes, né? Eu queria entender como que vocês fizeram para se manter, assim, de onde vocês obtêm a renda de vocês enquanto vocês vivem no veleiro? Como que foi esse processo? A gente sofre. Cara, quando eu conheci a Dani, eu tinha largado o emprego e já estava, tipo assim, começando com a vela, aulas de vela, fazer... É porque passeio de vela a gente chama de charter, né? E já começava a fazer charter. E a ideia era começar a dar a volta ao mundo. Então, quando eu conheci ela, foi exatamente nesse ponto. E aí ela largou o emprego dela também e entrou. E aí a gente foi para Ilha Grande. A gente falou assim, cara, vamos fazer um teste ali na Ilha Grande, que é um local turístico aqui no Rio de Janeiro. Muita gente vai. E aí, beleza, a gente passou o verão na Ilha Grande fazendo passeios e tal, normal. E aí, acabou o verão, entrou a pandemia. E aí a gente se viu meio que numa sinuca de bico. Porque, cara, tudo que a gente tinha planejado para viver dependia de contato social. De contato com pessoas, né, presenciais. Que era, fazer passeio, fazer aula. Como é que eu vou dar aula de vela pela internet? Não tem muito sentido, né? E aí, cara, a gente falou, vamos segurar a grana. A gente foi segurando grana. Aí, tinha parada que eu ia reformar o veleiro para botar mais energia solar. Então, eu tinha que fazer botar umas... uma estrutura lá, que geralmente é de aço inox, e aço inox é caro e tal. Aí eu falei, porra, Dani, não, vamos segurar essa grana aí, vamos ver até onde vai essa pandemia. Aí, mas a gente vai ficar sem energia? Eu falei, não, vou ali no mato,
peguei uns bambu, criei uma estrutura lá que seria de inox, criei de bambu, aí botei a placa, não sei o quê. A gente vai fazendo as gambiarra, né? Aí, beleza, a gente foi sustentando com essa grana. Aí, com mais ou menos... Aí depois a gente voltou para o Rio, depois de um ano, a gente viu que a pandemia não ia ser tão fácil, né? Acabar tão rápido. E aí voltou um pouco as aulas, A as aulas de pandemia deu vela. uma abaixada, né? Começaram as vacinas, aí a gente voltou a dar umas aulas de vela. Acho que charter a gente não chegou a fazer aqui no Rio, né? Foi só aula de vela. A gente voltou a fazer as aulas de vela e tal. E aí ficou nessa, tipo assim, mas... Agora a gente parou por conta da obra. A gente quebrou, a gente fez uma expedição fotográfica para Búzios para tirar fotos de baleia em julho do ano passado, né? Isso. Aí a gente quebrou o estaiamento, voltou, entrou em obra e aí desde então tá com o barco sem navegar. Porque a grande parada é que a gente gasta muito pouco. A nossa então, como a gente tem custos muito baixos... que a gente gasta muito pouco. Que a pandemia quebrou a gente literalmente, tanto financeiramente quanto o barco quebrou na pandemia, né? Então, mas antes disso a gente foi o que ele falou, a gente trabalhava em terra e tal, aí num determinado período a gente largou tudo e foi tentar viver de turismo, né? Que seria os charters, as aulas de vela. Só que aí bateu a pandemia no meio. Então a gente agora no momento tá meio que nesse hiato aí. Aí a gente viu essa necessidade. Cara, a gente precisa de coisas online, bro. Porque trabalhar só presencial é muito frágil, né? Ainda mais agora que você negócio de pandemia. Aí a Dani hoje ela pinta, né? Então ela vende algumas pinturas. Eu vendo algumas fotos. As fotos aqui atrás são minhas. Esses quadros aí. Para quem está vendo o podcast no YouTube, pode conferir as pinturas ali, as pinturas e as fotos. Então, tipo assim, a gente começou a fazer meio que uns bicos artísticos aí. Resgatou, né? Porque o que era um hobby acabou virando uma fonte de renda também. E aí a gente foi, meu irmão, se virando como dá, porque não dá para parar, né? E porque a gente conversou também antes de começar a gravar que vocês têm planos de vender o Kaizen, né? E o que vocês pensam em fazer depois? Então, a gente tem alguns planos aí. Então, um dos planos aí para a Europa, trabalhar na Europa, né? Pegar essa grana e ir para a Europa do veleiro. Vender o veleiro, pegar essa grana do veleiro, ir para a Europa e começar a trabalhar por um ano ou um ano e pouco em alguma coisa na Europa. Que deve ser mais ou menos vocês fazem, que na verdade é trabalhar com câmbio, né? Porque você ganha em euro e depois pega essa grana, compra um barco e vai para algum país mais barato, com um câmbio mais barato, consegue viver durante um tempo. Eu tenho uma vantagem, porque eu tenho nacionalidade portuguesa, então é mais tranquilo, né, trabalhar na Europa. E a gente tem um outro plano aqui no Brasil, que que aí tá meio que sendo construído sendo estruturado, ainda. A gente ainda não... ainda não vai falar sobre isso. Não é spoiler. Vale mencionar que tem alguns países que oferecem umas condições especiais para quem é marinheiro, quem vive do mar. Né? Você tem alguns benefícios fiscais até que vocês podem tirar vantagem enquanto vocês fazem isso. Tripulante e tal. Se não me engano, a Estônia mesmo tem um regime especial lá para tripulantes que é bem interessante. Mas uma das ideias é essa, justamente ir para fora, fazer uma grana, comprar um outro barco e navegar para outro lugar que o custo de vida seja menor e viver realmente... Fazer uma arbitragem, de certa forma, né? Porque, hoje o câmbio brasileiro tá uma merda, né, cara? Aí tu fala assim, cara, vou ficar trabalhando no Brasil, e aí? Ganhando em real, né? Vou querer viajar, vou fazer o que com essa grana, ganhando em real? É meio complicado. O Kaizen a gente não consegue, né, ir para... o nosso bar, cara, eu fui fazer as contas, assim, do que eu precisava para ir para Fernando de Noronha. Cara, só das coisas que eu tinha que comprar era quase o valor do barco. Aí eu falei, não vale a pena. Porque tu tem que comprar balsa salva-vida, rádio, SSB, são coisas que você, numa travessia costeira ou dentro aqui da Baía de Guanabara, você não precisa disso. Mas com uma travessia oceânica, são equipamentos obrigatórios de segurança, né? E aí o preço vai lá em cima. E aí, como o barco é pequeno,
acaba não valendo a pena. Uhum. Cara, tem que comprar um barco maior mesmo. Vocês mencionaram, então, essa parte de travessias costeiras, assim. O que vocês já conheceram, então, da costa do Brasil e quais são os lugares, assim, mais massas que vocês recomendariam para quem está entrando nesse mundo agora? Toda a costa brasileira. Toda a costa brasileira, principalmente o Nordeste. O Nordeste é maravilhoso. A gente desceu há pouco tempo do Recife para o Rio e o Nordeste, nossa, a gente nem parou. A gente parou só quando o barco quebrou, né? Que a gente estava trazendo um barco que não era nosso. Então, as nossas paradas foram só paradas necessárias. Mas o Nordeste brasileiro é maravilhoso. A gente parou num lugarzinho, Subaúma, na Bahia, que, nossa, dá para viver ali fácil. Principalmente para quem é nômade, né? Que é um custo de vida barato, é na beira da praia, uma vila de pescadores, praticamente. Então, o Nordeste brasileiro, recomendo para qualquer um, seja daqui do Brasil, seja gringo, conheçam o Nordeste brasileiro. Principalmente quem gosta de praia, calor, sol. A gente desceu, a gente pegou a gente trouxe o barco, né? E a ideia era chegar do Recife, no Rio de Janeiro, direto, sem parar em lugar nenhum. Para ser rápido, né? Porque quando a gente trabalha trazendo o barco, o cara paga por diária, a gente quer ir o mais rápido possível. Só que o barco ele não estava tão bem preparado, então ele foi quebrando em alguns pontos. A gente conheceu Alagoas, aí depois quebrou em Subaúma. Ele quebrou em Maceió. Alagoas, Maceió, aí Subaúma, Salvador, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então a gente foi passando e conhecendo essas quebradas. Mas, por exemplo, a gente estava passando por Porto de Galinhas, aí eu falei para a Dani, aí, ó, já pode falar conhecer o Porto de Galinhas, aquelas águas tranquilas, as piscinas nos corais de Porto de Galinhas. Porra, o mar tava caótico, cara, quase que o veleiro vira. Eu falei assim, tá aí, ó, conhecendo Porto de Galinhas. É outra perspectiva. As piscinas tranquilas de Porto de Galinhas. O Nordeste brasileiro é incrível demais. Recomendo. A Costa Verde aqui também é bonita, né? A costa aqui verde do Rio de Janeiro. Do Rio, ali Angra até Ilhabela. Ubatuba é um lugar incrível. Ubatuba é um lugar que eu adorei ficar. Ubatuba é muito bom. Pô, ó, Ubatuba, Paraty, Ilha Grande, as ilhas de Angra, os velejadores que dão volta ao mundo, os caras quando chegam aqui falam, cara, isso aqui é melhor que o Caribe. Vocês não têm tanta cultura náutica, mas, cara, assim, pô, isso aqui é muito melhor, porque não tem tempestade, os ventos não são tão fortes, a água é boa, pô, tu tem água potável em qualquer ilha, qualquer buraco que tu vai tem água potável, a população é agradável, né? Você te acolhe bem. Então os caras falam, pô, vocês têm um tesouro aqui e não dão valor a isso. Tu lembra aquele casal de alemão que a gente conheceu no Abraão? Chegou um barcão gigante de aço preto, parecia um barco pirata, tu lembra? Eles chegaram, a gente estava no Abraão, eles estavam de passagem. Eles desistiram de ir e ficaram na Costa Verde, lembra? Porque estava no meio da pandemia, eles iam descer para passar o resto da pandemia mais para baixo. Eles ficaram, a gente foi para Ubatuba, a gente encontrou os caras, acho que na Ilha Bela também, a gente viu os caras, eles ficaram, eles decidiram ficar. Porque a Costa Verde é linda demais. E no mar tem muito disso que eu acho que deve acontecer com vocês também, que é reencontrar as pessoas. Tu encontra alguém num lugar, numa ancoragem, aí daqui a pouco, 6 meses depois, tu encontra alguém em outro lugar completamente diferente, né? A gente tem muito disso. Isso é algo massa que muitas pessoas assim, não imaginam que é, né? A pessoa acha que a vida nômade é mais de tipo, você tá sempre indo em um lugar novo e você nunca realmente tem amigos de longa data. Não. Inclusive o Danilo tá aqui em Tangiers, tipo, a gente não viaja junto o tempo todo, né? A gente se conheceu a primeira vez no evento na Alemanha, aí a gente tipo, separou caminhos, depois se reencontrou na Sérvia, aí depois no Rio de Janeiro, aí agora a gente está aqui no Marrocos, assim, sabe? É algo que você encontra muita gente no caminho e é sempre algo que, sabe, é muito divertido, porque daí você tem histórias para contar e, pô, onde é que você estava? As experiências que você acumulou, assim, de um ponto ao outro. Exato. É muito mais coisa para contar do que se tivesse ficado
sabe, no mesmo lugar, seguindo a rotina de né, trânsito, trabalho, trânsito, casa. Exatamente. Porque uma coisa desse estilo de vida nosso é que a gente tá tendo férias enquanto a gente trabalha. Sabe, a gente tá sempre num lugar diferente, assim, a gente, sabe, faz o trabalho que tem que fazer, né? A gente dá conta das nossas obrigações e depois, assim, no final do dia, a gente vai conhecer a cidade, vai visitar algum ponto turístico interessante, um restaurante local, sabe? Imagino que no mar seja semelhante também, né? No sentido de que você, pô, sempre pode dar um mergulho ali se quiser, ou né, você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo tá com aquela vista fantástica. É Exatamente. exatamente isso. E às vezes a gente tem até dificuldade de entender isso, né? Porque como vira uma rotina, às vezes as pessoas, pô, vão lá visitar a gente e falam, caraca, que maravilha, que privilégio, não sei o quê, e às vezes a gente nem repara, né, nessa coisa, né? Porque você está tão dentro daquilo ali que você acaba não percebendo. E, calma aí, deixa eu atender o telefone. Acordar cedo e dar um mergulho, ou acordar e fazer, vou remar, vou fazer uma trilha para depois trabalhar, para depois fazer o que tem que fazer. Isso acaba virando a tua rotina, fica banal para você, né? E aí quem vem de fora fala, caraca, mas você acorda e dá um mergulho. Então, às vezes é até legal quando vem alguém e tem essa surpresa, porque aí resgata isso na gente também, realmente. Pô, eu acordo e posso dar um mergulho. A gente, por exemplo, a gente ficou muito tempo aqui parado no Rio de Janeiro, né? Então a gente fica no Rio de Janeiro, ancorado na Baía de Guanabara, de um lado tem um Pão de Açúcar, do outro lado tem um Cristo Redentor. Então a gente está, cara, no meio de uma parada absurda ali, que é o aterro do Flamengo, Botafogo. E, cara, a gente passa batido ali. Às vezes a gente passa de carro e tal, de ônibus, a gente está olhando, porque a gente é carioca, a gente vê aquilo todo dia e fala, é bonito, é bonito. Cara, a gente ficou um ano fora. Quando a gente voltou, a gente viu aquela parada de uma maneira muito diferente. Falei, Caraca, que o absurdo. Rio de Janeiro, caraca. Olha isso. É lindo demais. Muda, né? parecido. Parece que... Eu fiquei uns 3 anos agora sem pisar no Rio, sabe? Com a pandemia e tudo mais, né? Eu tava morando em Portugal, aí depois fui pra Estônia, só voltei pro Rio agora em 2021. E exatamente isso, né? Aquela coisa assim, pô, sempre tá aqui, né? Tipo, o bonito existe quando existe uma comparação com outra coisa. E voltando agora, sabe, eu morava na freguesia, não era nem uma parte assim tão turística do Rio de Janeiro. E voltando agora, tudo cercado de montanha, uma coisa que eu nunca tinha valorizado, nunca parei para apreciar o que realmente tinha ali. E sempre esteve ali, não mudou, sabe? A montanha não nasceu nesses 3 anos. E é muito essa questão do nomadismo, né, cara? Que você tem que sair do lugar que você tá para valorizar o lugar que você tá. Exato. Você precisa ter essa distância para quando voltar com outros olhos, né? Então tá sempre rodando, ela te exige isso, né? Você está sempre se admirando com aquelas coisas que de repente ficaria comum para você. Uhum. Pô, muito bom. Para quem quer começar essa vida de veleiro especificamente, assim, o que vocês têm de recomendações de, não sei, livros, sites, cursos, enfim, assim, quais são os melhores materiais para quem quer entrar de cabeça nesse mundo? Cara, a vela é um mundo, né? Tipo assim, existe a vela de competição. Resumindo, existe a vela de competição e a vela de cruzeiro. A vela de cruzeiro é o que a gente faz, que é a galera que mora, que anda pensando mais em segurança em vez de velocidade e tal. Para a vela de cruzeiro, tem um monte de curso, é só procurar na internet, né? Você tem que estar lá e fazer o curso com o veleiro e entrar em contato, até entrar em contato com as pessoas que são da vela. Porque é difícil, tipo assim, você entrar nesse meio se você não conhece ninguém. E na internet tem alguns canais, pô, que são fantásticos. Tem o #Sal, que ele entrevista pessoas que moram a bordo. Então, sei lá, tem 5 anos, então tem muito material lá para ver, para conhecer. E tem muitos outros canais, tem muitos né, outros. de vida a bordo. Jogar no YouTube acha muito canal sobre vida a bordo. Hoje em dia tem muita gente fazendo vídeos de manutenção. Tem aquele cara do Homo Sapiens lá, ele faz vídeos de manutenção de motor, de coisa. Então acha muito livro também, não é difícil de achar. E o que eu recomendaria, o que a gente recomendaria é estudar. Estuda
não fica preso só a vídeo, só ao que vê no YouTube, porque isso foi o que a gente reparou que aconteceu, principalmente durante a pandemia. A galera fica muito encantada com o que vê nos vídeos, e aí às vezes vai morar a bordo e não se preocupa em estudar, em fazer um curso, faz curso de vela, faz charter, faz passeio, contrata passeio em um barco grande, passeio em um barco pequeno, porque parece que tu tá gastando dinheiro, mas é melhor, porque aí tu vê se é realmente aquilo que tu quer. Tem gente que às vezes vem fazer o curso de vela e fica muito nervoso, fica segurando o tempo todo. Imagina se a pessoa vai morar a bordo antes de viver essa experiência. Então, estuda bastante, pesquisa. A galera da vela é muito aberta, conversa com o máximo de gente possível, manda mensagem no Instagram, puxa para conversar, que a galera certamente vai responder, a maioria responde, troca bastante ideia. Não vai cru assim, não, porque como é que é aquela história de mergulhar de cabeça? Você tem que mergulhar de cabeça, mas tem que olhar se não é muito raso, né? Para tu não bater com a cabeça no fundo, senão tu se machuca ali. Então tem que dar uma lidinha com calma também. Não. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não, cara. Tipo, não é. Tu vai pegando com o tempo. Se adapta muito rápido. E sem pressa, sem pressa. A gente dá aula de vela, às vezes a gente sente isso, que a galera quer, pô, já no primeiro dia entender tudo, pegar, ler muita coisa para entender, sendo que o teu corpo ele tem uma velocidade de aprendizado, né? Você precisa colocar em prática, errar e depois aprender de novo. Então, segue o tempo da natureza, não fica querendo usar que nem Matrix, não, né? Tipo assim, agora eu sou piloto de avião. Porque não existe isso. Você tem que experimentar, porque cada momento é diferente e o teu corpo ele automaticamente ele vai aprender a velejar. Ainda mais que é uma mudança muito drástica, né? Porque tu tá no ambiente terrestre, quando tu vai para o ambiente do mar, mesmo que seja só para fazer uma aula de vela, você ainda tem ali no início aquele período de adaptação, né? Do teu corpo, de se acostumar a estar no mar. Mesmo que você vai passar só 2 horinhas, sei lá, eu estaria que 30, 40 minutos dessas 2 horas é o seu corpo se adaptando àquele ambiente ali, que é diferente do que tu tá acostumado. Então, vai com calma, estuda, faz curso mesmo, veleja, pede para velejar fez amizade, pede para velejar no barco do amigo. Pô, cara, quando tu for sair aí, me chama. Eu vou como é que chama? De saco de cimento, né? Eu vou aí, eu fico quietinha, eu não atrapalho, para poder se habituar e ver se realmente vai se adaptar, né? A gente se adapta muito fácil, a nossa espécie se adapta muito fácil, então não é difícil, mas tem que ir com vontade, tem que se dedicar, senão não rola. Existe um aprender fazendo, né? Exatamente. Tem que botar a cara. Pô. Perfeito. Se planejar antes e tal, para não mergulhar de cabeça no meio da pedra, né? Que vocês estão falando. Mas assim, tem que errar, tem que corrigir o erro. Porque hoje, cara, tipo assim, com as mídias sociais e tudo, é muito massificado essa coisa de, tipo assim, só falar o lado bom das coisas. E, pô, na verdade, sempre foi, né? Tipo assim, tu vai botar tuas fotos de família na tua casa, tu vai botar os melhores momentos. E as redes sociais virou mais ou menos isso, os melhores momentos da vida de todo mundo. E é um erro da pessoa, às vezes, que está vendo, que ela não tem esse conhecimento, ela acha que aquilo que o outro está mostrando é a pura realidade, né? Ela não entende como, tipo assim, cara, o cara está mostrando um álbum de retrato delas. Então, muita gente se ilude por causa disso, porque pelas redes sociais acha que o mundo é melhor do que ele realmente é. E perde a beleza, né, de tu chegar no lugar e errar, chegar no lugar, porra, e tentar aprender com aquilo ali de forma mais demorada e tal, em vez de, pô, só pegar aqueles melhores momentos para você, para querer se comparar com o outro. Assim, cara, tem que ter essa construção. Essa construção, uma construção. E é constante. E nem sempre geralmente as pessoas não vão mostrar o que é isso, porque isso é uma coisa particular, isso é um caminho teu, né? Então, essa que é a grande questão. Por mais sair da ilusão do sucesso, né? De que as coisas têm que dar certo e o sucesso é aquilo que as pessoas mostram na rede social. Na verdade, não. O caminho até lá que vai ser. Às vezes o cara vai entrar no mar... A gente conhece gente que
veio para o veleiro, morou no veleiro durante 3 anos, depois voltou para a terra. E aquela experiência dela no veleiro, porra, o cara leva para a vida inteira. O cara vai contar isso para os outros. Então, não é uma questão de... ele não conseguiu, ele não se adaptou, Ah. ele fracassou na empreitada dele de morar no mar. Não, o cara morou ali, ele viu aquela experiência e viu que para ele não valia, que ele preferia morar, sei lá, numa fazenda. Ou ele vai passar um período em terra e depois voltar para o mar. É uma parada que tu vai construindo, não tem uma obrigatoriedade, um caminho único. É conseguir mais experiências, né? Isso aí que eu bato muito até nos cursos de vela que eu dou. Porque às vezes a galera chega muito neurótica, assim, de caraca, como é que eu vou aprender? Já vou dar a volta ao mundo e tal. Eu falo assim, cara, vamos dar a volta no nosso mundo primeiro, né? Primeiro a gente se conhece. Também tira valor desse sacrifício também, né? Oi? Também tirar um pouco de valor desse sacrifício, dessa experiência de errar, de às vezes até fracassar, mas tipo, poder dar essa volta por cima, poder tipo, evoluir como pessoa em alguns aspectos, né? Exatamente, se entender, né? Entender o que você realmente quer. Porque quando a gente vai num novo conhecimento, a gente vai ter um novo conhecimento, a gente não sabe o que a gente quer. Por exemplo, vocês são nômades e tal. Aí eu falo assim, cara, eu quero ser nômade também. Pô, mas ser nômade é um mundo, né, cara? Assim, você pode ser nômade de várias maneiras. Eu ainda não sei o que é ser nômade. E aí, quando tu começa a entender aquilo ali, escutar histórias, conversar com outras pessoas, você começa a saber qual é o teu estilo dentro daquele mundo ali. Então, você precisa primeiro errar, entender, para depois você saber o que você quer. Que a tua primeira ideia, geralmente, tu vai abandonar ela, cara. É uma ideia ilusória que você olha pela vida dos outros, né? E aí você constrói uma ilusão, um mundo perfeito na tua cabeça que você quer ser aquilo. E, na verdade, você tem o seu caminho, né? Que vai ser entre o caminho dos outros. Vai ser guiado pelos outros, mas vai ser um caminho próprio. Não, perfeito. Sim. Ótima nota para fechar a conversa. Daniel, tem alguma coisa que a gente não perguntou para vocês que a gente deveria ter perguntado? Assim, últimas considerações? Oxe, que difícil. Que pergunta difícil. Não sei. Algo que vocês gostariam de falar, assim, uma última mensagem para o pessoal que está escutando. Também podiam aproveitar e fazer um plug de vocês, né? Vocês falaram faz curso de vela, mas não venderam o próprio peixe, né? Tipo, chama a gente aí. A gente é muito ruim nisso. Vocês não têm ideia de como a gente é ruim nisso em vender. É porque a gente está exatamente na fase de uma vela para quem está escutando. Não, mas é porque a gente está exatamente numa fase de reestruturação. A gente então, tá numa fase como a gente está vendendo o veleiro e ele está em manutenção, tipo assim, cara, a gente não vai mais dar curso de vela no veleiro. Então, a gente está reestruturando ou para ir para a Europa agora, ou um outro plano que a gente tem aí mais ligado à arte. Que também continua no mar, né? Envolve o mar, envolve a vela, mas aí já é um outro caminho. Então, a gente está nesse momento aí de estudos e de estruturação, então a gente não está no momento de venda ainda. Maneiro. Bom, de qualquer forma, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, onde que eles podem encontrar o Veleiro Kaizen? A gente está no Instagram, tem o nosso Instagram, Veleiro Kaizen. A gente está um tempo sem postar, mas de vez em quando a gente posta lá. Tem a rede social do Daniel, que ele coloca as fotos dele. Como a gente falou, eu vendo algumas pinturas por encomenda e algumas que eu tenho pronta. E o Dani, a fotografia. Então, tem o perfil dele também. É danielsimão.art. Ponto arte. E tem o perfil do Veleiro Kaizen também. A gente tem um canal do YouTube. Que é Veleiro Kaizen. K-A-Z-E-I-N. Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Ela sabe mais que eu. Veleiro Kaizen. Do mesmo jeito que vai ter aqui na descrição do vídeo, assim, quando a galera encontrar no podcast. A gente tem um canal do YouTube que a gente postou poucos vídeos, mas tem algumas travessias lá. Quem tiver interesse de saber como é uma travessia no mar, é legal, tem alguns vídeos legais lá. Né? Pegar um pouco dessa experiência de vocês, né? Acho que tem 2 ou 3 travessias lá. Começa a curva, né? Mas não se assusta não, cara, que a nossa travessia é meio caótica, que a gente acampa, então a nossa barraquinha no meio de um mar revolto, tá a nossa barraquinha andando lá. Nossa barraca de camping marítimo.
Mas é bem legal. Quem quiser ter uma noção do que é velejar roots, é aquilo lá. Perfeito. Então, todos esses links vão estar na descrição do episódio para quem tiver interesse, o Instagram, o YouTube, vai estar tudo lá. Daniel, Daniele, foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje e até a próxima.